Você gosta de uma fofoca, né? A gente gosta de fofoca. Fofocar faz bem. Mas por que a gente fofoca? Será que existe fofoca boa e fofoca ruim? Até onde que dá pra fofocar? Até onde a gente só tá falando mal dos outros? É esse equilíbrio que a gente vai encontrar aqui nesse texto, enquanto eu ajudo vocês a falar inglês como os fluentes. Pessoas que são fluentes no idioma, elas têm entonações diferentes ao longo de uma frase. Vocês vão ver um texto separado por frases, eu separei previamente, onde altera a entonação. Vamos lá, vocês vão entender. Good gossip is not about knowing secrets. Uma boa fofoca não é sobre saber segredos. Good gossip, ambos, o D quanto o P, a gente não está falando eles inteiramente. Good gossip. É good gossip is not about. Is not about. Tudo junto aqui, ó. Is not about. Good gossip is not about. Esse K a gente não lê. Knowing secrets. Secrets. Knowing, também não lemos esse G. Good gossip is not about knowing secrets. It's about talking about people. É sobre falar sobre pessoas. Ambos os T's a gente não vai falar. Esse primeiro especialmente porque a próxima palavra começa com um T. Então, it is about talking about people. People. It is about talking about people. É sobre falar sobre pessoas. Without making them targets. Sem fazê-las, torná-las alvos. E aqui, without. Você pode pronunciar assim, ó. Without making, não falamos esse G aqui, making them targets. Targets, é como está escrito mesmo. Without making them targets. Sharing stories can help us bond. Compartilhar história podem nos ajudar a se juntar, a se unir, bond, conectar. Não lemos esse G, sharing stories. Sharing stories can help us, tudo junto, help us bond. Não falamos muito forte esse D. Help us bond. Laugh. Rir, dar risada, gargalhar. Laugh. Tá separada essa palavra, a gente pode apenas falar ela. Veja a entonação. Sharing stories can help us bond. Começa forte a entonação da frase. Sharing stories can help us bond. Laugh. Não tem entonação, a gente não fala laugh. É somente laugh. And feel closer. E sentir-se próximos. And também, não lemos esse D. And feel closer. Closer, como se tivesse um U aqui. Closer, and feel closer. The trick is to keep. A pegadinha aqui, a pegada, o pulo do gato, the trick is to keep, é manter. E aqui, the trick is, a gente fala junto, the trick is to keep. Também consoante, em final de palavra, a gente fala ela bem fraca. The trick is, essa daqui a gente junta, the trick is to keep. The trick is to keep. E aí ele traz aqui as coisas que é o pulo do gato para se manter. Curiosity and kindness together. Curiosity and kindness together. Curiosidade e gentileza juntas. Curiosity, como se fosse um kill. Curiosity. Esse D a gente quase não fala também. And kindness, esse D também não. Kindness together. Como se tivesse aqui no meio uma letra S. T-S-U. Together. Curiosity and kindness together. Start with stories that are safe to share. Comece com histórias que são seguras de compartilhar. Start, não falamos esse T. With, esse TH, você pode fazer com som de F. With stories. Se você quiser pronunciar da maneira correta, no F a gente faz com o lábio tocando o dente. Com o TH a gente faz com a língua tocando o dente. Start with
stories, e aqui é meio difícil de falar, with stories, que a gente precisa da língua de duas formas. Então, start with stories, start with stories, é bem sutil esse with, não precisa fazer um sopro, é só um with, pode só tocar a língua. Start with stories that are, tudo junto, that are safe to share, safe to share, safe to share. Talk about funny moments. Fale sobre momentos engraçados. Talk about, como se fosse assim, ó. Talk about. Claro, a gente não fala aquela consoante em final de palavra muito forte. Talk about funny moments. Funny, aqui é como se fosse um som de A com um tiozinho. Funny moments. Pode falar esse T aqui sim. Talk about funny moments. Interesting experiences. Experiências interessantes. Interesting, a gente não lê esse G direito. Experiences. Interesting. Esse E também não. Interesting experiences, essa palavra a gente lê ela completamente. Experiences. Or something impressive someone did. Ou algo impressionante que uma pessoa fez. E aqui, or something, de novo aquele TH, você pode fazer som de F, something, ou praticar o TH, something, não falamos esse G, something impressive, esse N vai juntar com esse I, something impressive, someone did. If a story could embarrass someone, se uma história puder constranger alguma pessoa, if a story, tudo junto aqui, if a story could embarrass. Esse D, ele não vai sumir, ele vai virar um som de R. Could embarrass. Você vai juntar ali com outra palavra. If a story could embarrass someone, e aí esse S, juntam-se todos. Could embarrass someone. If a story could embarrass someone. Expose private information. Expor informação privada. Expose, esse X é forte, expose, e aqui vai ter um sonzinho de Z, expose private, e esse daqui, esse T vai ficar um som de R, esse E a gente não vai falar porque a gente vai juntar aqui, esse novo som de R com I, private information, expose private information, or damage their reputation, ou danar, causar dano para a reputação delas, damage their reputation. Você pode falar assim, ó, their reputation, or damage their reputation, or damage, somzinho de um D antes desse G, damage their reputation. Keep it to yourself. Guarde isso para você. Keep it, não lemos esse T porque já começa um outro aqui, e essa daqui, esse P, a gente vai falar ele forte, porque a próxima palavra começa com uma vogal. Keep it to yourself. Então, de novo, esse P aqui, a gente vai falar porque depois dele tem uma vogal. Já esse T a gente não vai falar porque depois tem uma consoante que é a mesma. Então, keep it to yourself. Keep it to yourself. Keep it to yourself. Guarde para você. A useful rule is to talk about actions. Uma regra útil é falar sobre ações. A useful, tudo junto aqui. A useful rule, mas a gente não fala esse E. A useful rule is to talk about, aqui a gente vai juntar, talk about actions. Aqui a gente também vai juntar. Essa consoante T vai se transformar, sim, em um R e vai juntar com a outra palavra, actions. Então, rections, como se fosse assim, rections. Talk about, claro que aqui no começo tem talk about actions. A useful rule is to talk about actions. Talk about actions. É assim que vai soar quando você fala fluentemente. A useful rule is to talk about actions. Not secrets, não segredos. Not
A gente não fala direito esse T. Not secrets. She handled that customer really well. Ela manuseou, ela cuidou daquele cliente muito bem. She handled. Esse D até a gente vai ouvir um pouquinho. Handle that. Handle that. Porque depois desse D vai começar um TH. E a gente pode, em vez de se dar o trabalho de falar handle that, seria o mais fluente, o mais nativo possível, mas não tem problema a gente falar handle that. Soa muito mais fácil para nós. She handled that customer, that, e aí esse T a gente não vai falar. Customer, really well. Aqui é do jeito que está escrito, really well. She handled that customer really well. She handled that customer really well. Can create admiration, pode criar admiração. E aí aqui, can, normalmente, como está escrito, create admiration. Esse T e esse E aqui a gente não vai falar. Create admiration. Claro, tem eu costumo chamar de o espírito dessa sílaba aqui, do T e o E, só que a gente não fala create. E também a gente não fala create admiration. Existe a impressão daquele T. Create admiration. Precisa ter essa mini pausa. Can create admiration. Pode criar admiração. Did you hear what happened in her marriage? Você ouviu o que aconteceu no casamento dela? Did you hear? Esse aqui é assim. Did you? Na verdade, pode até soar assim, ó. Do you hear what happened in her marriage? Do. Soa mais ou menos assim. Do you hear? Do you hear? Tudo isso daqui, ó. Do you hear what happened? What? A gente não fala esse T. Do you hear what happened? Esse T é bem fraquinho também. Inner, como se não tivesse esse H. Assim mesmo. Inner marriage. Do you hear what happened in her marriage? Do you hear what happened in her marriage? Inner marriage. Marriage. Is different. É diferente. Is different. É basicamente duas palavras juntas aqui, mas a gente só não vai falar esse T. Is different. Esse E também não precisa falar. Is different. One celebrates a person. Celebra uma pessoa. One não é one, é one. Tem um sutil U. One celebrates a person. Person. The other crosses a private line. O outro cruza uma linha de privacidade. The other, TH com sonzinho de I e não THE com sonzinho de the, porque começa com uma vogal aqui. Então, the other, TH aqui de novo. The other. Se você quiser falar os dois com som de D, tá tudo bem também. The other, tá tudo bem. The other crosses, e agora é tudo forte aqui, ó. Says. The other crosses a private line. Também podemos enfiar no zóio esse T e esse E. Private line. Another good habit. Outro bom hábito. Another. Pode fazer another, mas aqui, another good habit, de novo, o espírito do D tá ali, mas a gente não fala good. Another good habit, H em começo de palavras no inglês tem som de R forte. Habit, não pronunciamos esse T fortemente também. Is to avoid assuming the worst. É evitar assumir o pior. Aqui, is to avoid assuming the worst. Esse D a gente não vai falar muito e ele vai virar, na verdade, um som de R e vai juntar com esse A que tem aqui. Avoid assuming the worst. Is to, não tem muito segredo aqui, is to avoid assuming the worst. Avoid assuming, não lemos este G, não lemos este T. Avoid assuming the worst. Is to avoid assuming the worst. When someone behaves strangely, quando alguém se comporta estranhamente, when someone, sonzinho de aqui,
When someone behaves, aqui é som de I, behaves, não falamos esse E, behaves strangely. We often invent a negative reason. A gente frequentemente inventa uma visão negativa. We often, a gente não lê mesmo esse T aqui. We often invent, aí vai juntar aqui. We often invent a negative. Esse T a gente não vai falar, e esse N vai juntar com A aqui. Invent a negative, esse T vai ficar com som de R. Negative reason. We often invent a negative reason. We often invent a negative reason. É assim mesmo que eles falam. We often invent a negative reason. We often invent a negative reason. A colleague may be slow, quiet or late. Um colega pode ser devagar, quieto ou atrasado. A colleague, como se tivesse um O aqui. Colleague, como se fosse assim. A colleague may be slow, quiet, então T mudo aqui também, or late. Or late. Esse a gente não vai falar. O T pode aparecer um pouquinho mais aqui agora. A colleague may be slow, quiet, or late. For a good reason. Por um bom motivo. For a good reason. Não lemos esse D. Aqui começa com uma consoante, então é assim mesmo. For a good reason. Before judging them, ask. Antes de julgar eles, pergunte. Before judging. Assim mesmo. Como se tivesse um D-J-A, J e depois um D-J-I. Judging. Before, não lemos esse E aqui. Before judging them, você pode falar them ou com a letra D. Them. Before judging them, ask. E aqui, como tem esses dois pontos, você até pode falar essa letra K bem... não tão acentuado como os brasileiros aprendendo inglês falam ask, não. Mas um ask. Pode sair. Could there be a reasonable explanation? Poderia existir uma explicação razoável? Could there be? Esse D a gente não vai falar porque aqui já começa um TH, que você pode falar ele com som de D, could there be, ou você pode falar could there be. É o TH mesmo. Could there be, there é como se tivesse um acento agudo aqui sem esse could there be a reasonable, sem o I. A reasonable explanation, do jeito que tá ali mesmo, explanation. You can use gossip to spread recognition. Você pode usar fofoca para espalhar reconhecimento. You can use, é rápido mesmo. You can use gossip to spread. Esse P a gente não fala. Gossip to spread. Esse D também sai bem mudo, porque aqui começa com uma consoante. Recognition. Um G bem mudo aqui. Recognition. Só existe aquela pausa porque ele existe ali. Recognition. Tell a friend that someone helped you. Diga para um amigo que alguém te ajudou. Tell a friend that someone helped you. Tell a friend. Esse D a gente não vai ler. Tell a friend that... E aí aqui de novo, esse T quase não aparece. Aqui começa com uma consoante, então... Tell a friend that someone helped you. É essas duas palavras juntas ali. Tell a friend that someone helped you. Mention a colleague who worked hard. Mencione um colega que trabalhou duro. Mention a colleague. Mention, esse T vai ter um som de X. Mention, e esse I a gente não vai ler. Mention a colleague, junta o N com A. Mention a colleague, já escrevemos aqui, é só colleague who worked. Esse E a gente não fala. O D sai bem fraquinho. Worked hard.
E esse D aqui quase não aparece mesmo. Menos do que o D anterior. Who worked hard. Mention a colleague who worked hard. Share a story about someone. Compartilhe uma história sobre alguém. Share. Acho que o mais difícil aqui é esse R que eles falam nos Estados Unidos. Share. Porta. Share a story about someone. A story about. Não falamos esse T também. Share a story about someone being generous or funny. Sendo generoso ou engraçado. Being, não lemos esse G. E o próximo começa com um som de D, mais ou menos. General, como se tivesse uma letra D aqui. Generous or funny. É da forma como está escrito mesmo. These conversations can make people feel connected. Essas conversas podem fazer com que pessoas se sintam conectadas. Esse these, já tinha falado em outro vídeo, é um I mais curto. These conversations, claro que se você quiser fazer o som de TH, também é o I comprido. These conversations, e aí este E não sai tanto. These, para ali no S. Conversations, o I e o T vai ter som de X. These conversations can make people feel connected. May, como se, não é só o A ali. Make, e é claro, esse K é diminuto, ele é pequeno. Make people, ele quase não aparece. Make people feel connected. Esse C aqui também. Só tem o espírito dele ali. Connected. Mesma coisa com esse D. Connected. Os dois não vão ser falados connected. Mas a gente vai ter que fazer uma mini pausa ali porque eles existem. Connected. These conversations can make people feel connected and encourage similar behavior. E fomentar, encorajar comportamento similar. And encourage, esse D a gente não vai falar mesmo, porque aqui começa com uma vogal, então este N vai juntar com esta vogal aqui. And encourage, esse E vai ter som de I. And encourage, esse G e esse E aqui vai ter esse som. Encourage similar behavior. Pay attention to where the conversation is going. Pay attention to where the conversation is going. Presta atenção para onde a conversa está indo. Pay attention. Junta tudo aqui. Pay attention. De novo, o I e o T. Vai ter som de X. Pay attention to where the conversation's going. Pay attention to where the conversation. Agora vai ter somzinho de the, porque seguido dele começa com uma consoante. The conversation, de novo, T-I com som de X, is going. Nem lemos este G aqui. Pay attention to where the conversation's going. Conversations. Esse I aqui a gente quase não fala, porque vira conversations. Quase que vira uma conversa no plural. Conversations going. If everyone's laughing at someone, se todo mundo está rindo de alguém, if everyone, como se fosse junto aqui, everyone, e esse E a gente não fala, vira o V, o R e o I, vree. If everyone is laughing, essa palavra tem um G, mas a gente vai ler ele com som de F, laughing. If everyone's laughing at, e aí de novo, se a gente não lê esse G e a próxima palavra começa com uma vogal, laughing at, a gente não lê esse T, então aqui vai ser laughing at, quase que não lê esse T aqui, né? Laughing at someone, mas a presença dele tá ali. A gente não pode só falar laughing at someone. Sou estranho. Veja, laughing at someone. Precisa desse T. Attacking their character, atacando o personagem deles, a pessoa, quem eles são. Attacking, não lemos esse G. There, você pode falar com som de D, ou você pode praticar o TH com som de Z. Their character,
character. Opa, saiu errado ali. Character. É a pronúncia dessa palavra aqui. Character. Attacking their character. Or looking for private details. Ou buscar por detalhes privados. Or looking, não falamos este G aqui. Or looking for private. Como se tivessem dois Is ali mesmo. Private. Só que a gente fala rápido, né? Private, esse T aqui quase não sai. Private details. Já junto aqui com essa consoante. Or looking for private details. You're moving toward a negative gossip. Você está em direção a uma fofoca negativa. You are moving é frequentemente lido rápido aqui. Your, como se fosse your, seu. You're moving, mas não tem este G aqui. You're moving, só faço essa pausa para respeitar a presença da letra ali. You're moving toward, de novo, faço essa pausa, mas não falo esse D. You're moving toward negative gossip. Negative, T vai ficar com som de R. Negative gossip. Também quase não falamos este P aqui. Negative gossip. You do not have to join in. Você não precisa se juntar. Join in, juntar-se dentro. You do not have, você não precisa se juntar. You do not, frequentemente é lido como don't. E aí, consoante e final de palavra, a gente não fala fortemente no inglês. You don't have to join in. You don't have to join in. E aqui, este D, pulo do gato, ele vai ter um som de R frequentemente. You don't have to join in. You don't have to join in. You don't have to join in. Change the subject. Muda o assunto. Change. É bem puxado assim mesmo. Change the subject. Change the subject. O segundo, de, não precisa ser tão forte quanto o primeiro. Change the subject. De novo, T em finalzinho de palavra, a gente não fala subject. Healthy gossip also means. Fofoca saudável também significa healthy. E aqui, você pode fazer som de F. Healthy. Vai soar muito parecido. Se você quiser praticar da maneira correta, healthy. A língua em vez do lábio tocando o dente superior. Healthy. E agora sim. Healthy. É uma sílaba tônica aqui. Healthy. Healthy gossip. Gossip. Também não falamos este P. Also. Como se fosse assim. Also means. Healthy gossip also means. Talvez não tanto esse U. Also means. Healthy gossip also means knowing when to go to the source. Saber quando ir à fonte. Knowing, jamais, de forma alguma, nunca será lido a palavra K antes da palavra know, ou knowing, or known, qualquer derivado da palavra known. Não se fala essa letra K. Ela só existe e a gente nem respeita o espírito dela, como eu brinco aqui no vídeo. Knowing, esse G, a gente faz essa pausinha. Knowing when to go to the source. Esse T vai ter um som de R. Go to the source. Go to the source. Go to the source. Go to the source. Knowing when to go to the source. Knowing when to go to the source. If something bothers you, se alguma coisa te incomoda, if something, e aqui você pode falar something, só com som de T mesmo, se você quiser, é um sotaque. Você pode falar something
com som de F é outro sotaque, você pode praticar o something. O G é que você não pode falar tanto. Something bothers you, pode falar bothers ou bothers, tudo bem. Só não pode falar bothers ou bothers, porque esse TH é com som de Z. Bothers, que você pode substituir por D. If something bothers you, if something bothers you, bothers you, bothers you, esse S precisa aparecer aqui. Talking to 5 other people may feel easier. Conversar com 5 outras pessoas pode parecer mais fácil. Talking, som de O com acento agudo. Talking. E aqui, como eles falam rápido, nem esse G e nem esse T vai aparecer. Eles juntam o N com o O. Talking to, talking to, talking to. Talking to 5 other, aqui vai juntar esse E, não fala, e do V vai pro O. Other. 5 other. 5 other. E aqui é muito mais comum falar other do que other. 5 other é até mais difícil, não tão natural. Talking to 5 other people may feel easier. People, 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 bem facinho. Talking to 5 other people, talking to 5 other people may feel easier. Do jeito que está escrito aqui. Talking to 5 other people may feel easier, but it rarely solves the problem. Mas raramente resolve o problema. It rarely, but it. Junta esse T com esse I, vai ficar com som de R. But it. Agora esse daqui que vai sumir. But it, but it, but it, rarely. Não falamos esse E, só ficamos com o rare, rare, rarely, solves, solves, não falamos esse E, solves the problem, porque começa com consoante aqui, problem. But it rarely solves the problem. A direct, uma direta, a direct, direct, a direct, respectful conversation, conversa respeitosa, conversa de respeito, respectful, não falamos este T, respectful, respectful, o C a gente até respeita a presença dele, respectful, respectful, o T quase não aparece, conversation, T e o I viram um X, conversation, can stop a misunderstanding, pode parar um mal entendimento, can stop, stoppa, você pode até falar, can stop a misunderstanding, stoppa, pá. Vai sair esse som deste P agora. Can stop a misunderstanding, misunderstanding, misunderstanding. Eu coloquei esse espaço aqui para a gente conseguir enxergar melhor, mas misunderstanding, 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 é tudo junto mesmo, é uma palavra grande. Can stop a misunderstanding, a raiz dessa palavra, na verdade, é understand, que é entender. O miss é a ausência dessa understanding, é a ausência do understand, do compreender, e esse ing aqui é um sufixo que indica um substantivo, estou transformando isso num substantivo, então é a não compreensão, vira um mal entendido. Misunderstanding from becoming a story, de tornar-se uma história. From becoming a story, de tornar-se uma história. From becoming, from becoming, from becoming, a gente não lê este G. From, o M a gente guarda ele. From, não é from, com N. From becoming a big story. Bigs. Quase que tem um pouquinho desse G ali. Big story. So, então, how do you gossip well? Como que você fofoca bem? How do, esse D vai ficar com som de R. How do you gossip? A gente quase não fala esse P. How do you gossip well? Share interesting stories. Compartilhe histórias interessantes. Share. Interesting, não lemos este E. Interesting, não lemos este G. Interesting stories, como se não tivesse esse E. Stories.
Protect privacy. Proteja a privacidade. Protect. A gente nem fala esse T. A gente respeita o C ali. Protect privacy. Privacy. Assume good intentions. Assuma boas intenções. Assume, não lemos este E. Esse D vai ficar um som de R. Good intentions, que vai juntar com aqui. Good intentions, TI vira som de X. And spread recognition, e espalhe reconhecimento. And spread, não lemos este D. Spread, não lemos este D. And spread recognition. Quase não lemos este G. Recognition, TI com som de X. Instead of contempt, em vez de desprezo. Instead of. Tô juntando essas duas aqui. Instead of, este D fica com o som deste R que está aqui. Instead of contempt. Gossip can help you connect with people. Fofoca pode te ajudar a se conectar com pessoas. Gossip, sonzinho de P não sai. Gossip can help you. Agora vai sair o som de P, porque a próxima começa com vogal. Help you connect, não falamos este T. With people, você pode falar with, ou with. São sotaques, o mais americano é with. People. Gossip can help you connect with people. Gossip can help you connect with people as long as the person discussed. Enquanto a pessoa em discussão, a pessoa discutida, as long as the person, você pode falar eu mesmo falo the person, discussed, não lemos este E, discussed, e este U vai ter um som de A, discussed. Would still feel respected. Ainda se sentiria respeitada. Would still, sai um sonzinho desse D aqui, ds. Would still feel respected. Esse feel a gente fala ele inteiro. Feel respected, sonzinho de I aqui. Respected, não lemos este D. Respected. If they walked into the room. Se eles entrassem dentro do quarto, na peça, no escritório, entre as quatro paredes onde você está conversando sobre ela. Isso é a melhor definição de room. If they walked into the room. Se eles caminhassem para dentro do quarto. If they walked into. Esse E a gente não fala. Walked into. Agora vai sair o som de D, porque a próxima é uma vogal. Walked into the room. Room. Esses dois Os vão ter um som de U. Room. Esse foi o nosso vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui no comentário, elogios, sugestões. Eu adoro ler o que vocês deixam aqui. Espero ter ajudado. A gente se vê no próximo vídeo.